Irmãos, vamos lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Semana passada nós lembramos a incrível aplicação que a festa dos pães asmos tem com a nossa vida cristã. Eu creio que todos nós percebemos a necessidade de estarmos lá com as peninhas, catando os grãozinhos de fermento que ficam lá escondidinhos em algumas áreas do nosso coração, para que possamos então estar, de fato, livres do pecado que nos escraviza, nos dando então condição de celebrar a Páscoa do Senhor Jesus como libertos, como pessoas libertas pelo sangue de Jesus Cristo, pela obra de Cristo na cruz em nosso favor, sem pecados escondidos, sem coisas na nossa vida espiritual que roubam de nós a alegria da salvação. Eu creio que essa foi a grande mensagem que nós pudemos tirar da relação que fizemos com a festa dos pães asmos, com a nossa vida cristã. Na sequência, vimos isso, no versículo 1 do capítulo 22. Na sequência da leitura do capítulo 22, nós teríamos aí os capítulos 14 a 23, que Jesus celebra, então, a última Páscoa com os discípulos, e veremos isso com mais detalhes semana que vem. O problema é que, mesmo naquele momento tão especial, onde Jesus estava dando com exatidão aos discípulos o real significado da celebração da ceia, algo que apontaria definitivamente para a eternidade com o Senhor, apontaria para as realidades de que não haveria mais necessidade a partir daquele momento, daquela última ceia que Jesus estaria celebrando com os discípulos ali, ou estava celebrando com os discípulos, não haveria mais necessidade de nenhum outro cordeiro ser sacrificado pelo pecado do homem, porque Cristo era o cordeiro definitivo, o cordeiro de Deus, que estava sendo entregue para remover o pecado do mundo. Tanta importância, tanto significado especial naquilo tudo, e ainda assim estamos diante de um contexto desafiador, porque a mente dos discípulos, apesar de estarem vivenciando um momento tão incrivelmente santo, especial, determinante na história da cristandade, os discípulos estavam com a cabeça em outras coisas. Vamos ler os versos 24 até o 30, depois vamos orar e retomar daqui. Dos versos 24 ao 30, acompanhe na sua Bíblia. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Oremos. Pai amado, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui para te adorar, para reconhecê-lo, ó Deus, como nosso Senhor e como Salvador de nossas vidas. Ó Pai querido, agora clamamos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco mediante a Tua palavra, que possamos compreender, ó Deus, mais algumas aplicações ou mensagens que estão contidas na Páscoa do Senhor.
Nos ajuda a compreender este tão digno e honrado momento na Tua palavra. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá bom aí? Eu acho que eu estou sem retorno, não sei, mas deixa quieto que a gente não vai ter conseguir resolver isso agora. Olha o que acontece lá naquele momento tão extraordinário que o Senhor Jesus ajunta os seus discípulos num cenáculo, num lugar especial, manda que seja feita toda aquela preparação para aquele momento de ceia, que tem uma representatividade histórica e espiritual tão grande. A cabeça dos caras parece que estava em outro lugar, parece não estava em outro lugar, né? O verso 24 diz: surgiu também uma discussão entre eles, os discípulos, acerca de qual deles era considerado o maior. Que coisa impressionante. Discussão semelhante, um problema como esse já tinha acontecido lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versos 46 a 48, Jesus já tinha reprovado essa disputa, essa vaidade espiritual entre os discípulos. O Senhor já tinha repreendido seriamente no capítulo 9 essa situação. E a ordenança que os discípulos estavam acabando de receber, ou seja, a ordem de celebrar a ceia do Senhor, até que o Senhor Jesus viesse novamente, levando a sua igreja para, então, para sempre, estarmos com o Senhor no céu, numa mesa de adoração, de celebração, na presença de Deus eternamente. Os discípulos vinham sendo orientados, ordenados a celebrar aquele momento, até que o Senhor Jesus viesse novamente. Simplesmente, diante de um ambiente como esse tipo de discussão era alguma coisa absurda. Estavam eles numa disputa ali de quem era o maior, como é que seria. A última oportunidade que eles teriam de ficar tranquilos, espiritualmente confortáveis ali na presença de Cristo, que já vinha durante os seus 3 anos de ministério insistentemente ensinando o propósito da sua vinda, o propósito redentor da sua morte. Tudo que Jesus vinha ministrando a eles, podiam estar tranquilos, mas eles estavam inquietos, aflitos. Aquele pequeno rebanhozinho ali de 12 pessoas iniciou uma discussão tola sobre quem seria o maior. Isso me fez pensar sobre o desperdício de oportunidades preciosas que nós também fazemos ou cometemos. Deus nos dá tão constantemente oportunidades de banquetes espirituais, nós o adoramos, nós ouvimos do Senhor, nós somos impactados pela palavra de Deus, pela adoração, pelo louvor, Deus nos ensina, Deus fala conosco. E a gente, tão rapidamente, a nossa cabeça viaja para lugares distantes e certos comentários, certas coisas que surgem em conversas paralelas, que nos afastam tão fortemente de momentos especiais que Deus nos dá. O que vemos aqui é um retrato, nesses homens, de algo absurdamente comum no nosso próprio coração, sempre tão frágil, como nós perdemos a percepção da grandeza das oportunidades que Deus nos dá, porque nós mesmos não sabemos, como vocês têm me ouvido dizer tão insistentemente. Esse pode ser, lá para os discípulos, seria a última ceia com Jesus, presencialmente falando. Agora pode ser o nosso último culto, juntos aqui. E eu não sei onde está a tua mente. Só Deus sabe onde está teu coração agora, no que você está pensando. Mas esse talvez seja o nosso último encontro juntos, como a Igreja de Cristo, porque pode ser que daqui a pouco estejamos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. O que passa na tua cabeça? Que tipo de ilusão ou desperdício de tempo nós estamos tendo agora? Isso tem me impressionado, porque pecado só muda de tempo e de lugar. O pecado continua sendo pecado no decorrer do tempo, e o pecado nos torna pessoas frágeis.
O pecado nos torna pessoas fáceis de iludir, incrivelmente dispostas, mesmo nos melhores momentos da nossa vida espiritual. A gente tem uma capacidade estranha de voltar a nossa mente para aquilo que é mal, para aquilo que não coopera com a glória do Senhor, que não coopera com a minha própria eternidade com Deus, não coopera para vencer o pecado, que é um inimigo poderoso e intenso. Desperdiçamos os nossos pensamentos com inutilidades, como essa turma aqui fez. Esse tipo de pecado que os discípulos cometeram ali, na presença do Salvador, falando verdades espirituais tão determinantes, é muito comum também nos nossos dias. São muito antigos os pecados cometidos ali, ou aquele momento especial dos discípulos com Jesus. Irmãos, orgulho e presunção são duas características, ou duas situações de pecado que nós muito facilmente encontramos lá agarrado nas profundezas da nossa intimidade, da nossa vontade. E com frequência nós vamos encontrar esses sintomas de mentes distraídas espiritualmente, com presunção e orgulho, no coração daqueles menos prováveis, porque era muito improvável que os discípulos estivessem num momento tão especial como aquele, com a cabeça tão longe. Então nós vamos encontrar esse tipo de distração pecaminosa, esse tipo de vaidade, de orgulho e presunção, dos mais improváveis. Na verdade, eu poderia dizer que dos mais prováveis aos mais improváveis. Tamanho dano que isso aqui e a capacidade que isso aqui tem de se entranhar no coração da gente. Outra realidade é que muitos têm uma tendência de julgarem-se humildes. Tem pessoas que chegam até a dizer, não, dos humildes eu sou o primeiro da fila, de tão humilde que ele é. Pois é. A questão é que esse perfil de pessoas não suporta a ideia que o irmão em Cristo, em determinado momento da sua vida, esteja tendo um pouco mais de oportunidades do que ele. Em vez do humilde, do alto humilde perceber que talvez esteja fracassando em alguma área espiritual por causa de orgulho e presunção, é melhor, num coração corrompido, decidir que o outro é que está tendo vantagens e benefícios, enfim. Aí surge essa amargura que vem num ambiente de inveja, que era o que estava acontecendo com os discípulos lá, à mesa com Jesus. E o fato é que não existiria, irmãos, inveja, se as pessoas não tivessem um pensamento íntimo de que seus méritos são maiores do que o do outro. E era isso que estava passando na cabeça daqueles homens ali num momento tão extraordinário. Mas aquele ali está mais perto de Jesus. Olha, deitou, reclinou no ombro de Jesus. Que abusado esse João. Era eu que tinha que estar lá. Isso passou na cabeça deles. Numa hora que tinha que estar passando qualquer coisa, menos isso. Como nós banalizamos as oportunidades gloriosas que Deus nos dá de estarmos unicamente com a mente, o coração, com a nossa vontade, totalmente despojados aos pés do nosso Senhor, do nosso Rei, do nosso Salvador. Irmãos, é incalculável o dano que esse pecado tem causado à Igreja de Cristo. A gente ficar perdendo, distraídos diante do nosso Rei nos servindo pela sua palavra e a sua vontade sendo entregue a nós, e a gente desperdiçando o nosso pensamento com olhares, com desvios de atenção, com interesses movimentados pela presunção, pela vaidade inútil e pela inveja desnecessária. Que desperdício!
nós devemos, para combater isso, nós devemos ter sempre em mente o princípio recomendado pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3. Diz lá, vamos ler juntos. Vamos de novo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores. Eu creio que esse é um remédio para orgulho e presunção, aquilo que aconteceu no coração dos discípulos. Seria mais ou menos assim: pare de desperdiçar os momentos maravilhosos que Deus tem dado para vocês, ficando procurando um outro que está tendo oportunidades aqui ou está aparecendo ali, e você se julga tão espiritual quanto ele não está tendo. Para de jogar fora as oportunidades de adoração com pensamentos inúteis e enganosos e faça o que está escrito aqui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Na verdade, nós vemos isso na afirmação de João Batista, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 30. É necessário que, se alguém tem que aparecer, que seja o Senhor, que ele, o Senhor Jesus, cresça, e eu... É necessário. Eu acredito que estamos diante de mais uma mensagem da Páscoa do Senhor Jesus. É necessário que nesse ambiente de celebração e adoração, onde lembramos que Deus entregou o seu Cordeiro como sacrifício pelo nosso pecado, para que nós estejamos atentos àqueles pontinhos de fermento e removemos aquilo da nossa casa, do nosso coração, para que possamos então ter unicamente os nossos olhos olhando para Cristo e que Ele cresça, e que qualquer pensamento distraído, oportunista, enganoso, mentiroso, que se afaste da minha cabeça para que eu possa estar com os meus olhos, minha atenção e minha vontade unicamente no autor e consumador da minha fé, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Ele cresça e que a gente suma. Na sequência, o Senhor Jesus nos ensina, e aos discípulos ali no contexto daquele momento tão especial de ceia, Jesus diz assim: deixa eu dizer para vocês o que eu penso sobre ser grande. É o que acontece daqui em diante. Deixa eu mostrar para vocês o que é ser grande, mas na perspectiva do meu reino. Não na cabecinha pequenininha de vocês, oportunista, orgulhosa, invejosa, que tem se mostrado até aqui. Mas deixa eu mostrar para vocês o que é ser grande no meu reino. Aí Jesus, no versículo 25, ele dá o padrão de grandeza do mundo, padrão de poder do mundo. E na sequência, no verso 26, nós vemos o Senhor Jesus ensinando, dando a referência, o padrão de grandeza do reino dos céus, do reino do Senhor Jesus. Vamos ler juntos. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. O Senhor Jesus acabou de dizer aqui no verso 25, os reis das nações dominam sobre as suas nações e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Esse é o padrão do mundo, mas vocês não. Vocês não serão dessa forma, não. Vocês serão assim, desse jeito aqui. É assim no meu reino. Na sequência, o Senhor Jesus reforça esse princípio, utilizando um poderosíssimo fato que é exemplificado na sua própria vida. O Senhor Jesus diz no final do verso 27, eu estou entre vocês como quem serve. Jesus coloca na prática a coisa. Ele diz, olha, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como o que serve. E no final do verso 17, para que não haja dúvidas, o Senhor Jesus diz, eu, o Salvador, o Redentor, o Deus homem, eu estou entre vocês como quem serve. O padrão, então, de grandeza é o meu. Irmãos,
nós só seremos úteis à Igreja de Cristo se nós tivermos uma humilde e alegre prontidão para fazer o que for necessário à causa de Cristo Jesus, como o Senhor Jesus Cristo fez diante do projeto de Deus de nos livrar da escravidão do pecado através da sua própria morte. Só teremos utilidade ao corpo de Cristo, seremos úteis ao corpo de Cristo com essa humilde e alegre prontidão, no padrão, no modelo que o Senhor Jesus nos ensina e nos dá com a sua própria vida. Eu creio que esse é o padrão de grandeza dos cidadãos do reino dos céus. Temos aprendido de quarta-feira na série sobre o Sermão do Monte. E eu creio que essa aqui é mais uma mensagem da Páscoa do Senhor. Estou entre vocês como quem serve. Nós precisamos lembrar que aquilo que celebramos neste mês, que ao final do mês estaremos lembrando no próximo domingo, através da celebração da nossa Páscoa, a ceia do Senhor, que o Senhor é aquele que foi morto pelos nossos pecados, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, também foi um modelo daquele que serviu. Foi o líder servo, a ponto de ir à cruz e morrer pelos nossos pecados. Na sequência, nós temos o verso 28. E vemos aqui uma afirmação que, ao mesmo tempo, é extremamente significativa, mas muito contraditória. Chega a ser até irônico. Podemos julgar que há algum tipo de ironia aqui. O Senhor Jesus diz no verso 28, quanto aos seus discípulos: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Irmãos, Jesus conhecia muito bem aqueles homens. Muito bem. Homens piedosos, sim. Homens que criam em Jesus, naquela circunstância presencial de Jesus entre eles, mas estavam com uma dificuldade enorme de entender Jesus como o Cordeiro. Estavam em crise com a possibilidade de perder a referência de um comandante que os livrasse das garras dos romanos, de uma opressão política religiosa muito forte dos judeus. O Senhor Jesus conhecia aqueles homens profundamente. Frequentemente nós vemos Jesus reprovando a falta de discernimento daqueles homens. Se tem um camarada que tomou bronca, foi Pedro. Aquele ali foi campeão. Não é? Mas era o mais ousado, era o mais falante, provavelmente, dos 12. Então quem fala mais, apanha mais também, né? E não tenha dúvida que não foi diferente com Pedro. Foi corrigido, foi disciplinado, tomou as broncas do Senhor Jesus, eu não sai da minha cabeça. Jesus dizendo para Pedro, ali naquela euforia de não deixar Jesus ser preso: deixa comigo, Jesus, que eu tiro a espada, e ele corta a orelha lá do outro. Sai daqui, diabo. Uxa, de apertar, né? Pois é, os cabeças de abóbora, mas homens tementes ao Senhor, com corações frágeis iguais aos nossos, instáveis, algumas vezes negligentes, medrosos. São esses caras aqui. Incrível que Jesus sabia, quando faz essa afirmação do verso 28, que em poucas horas essa turma toda ia correr. Jesus iria daqui a pouco lá para o Getsemane. Jesus diz assim: fiquem orando, o momento é delicado. Eu vou lá para cima orar, mas fiquem em oração que eu já volto, o momento é tenso. Jesus volta, a turma está toda dormindo. Jesus sabia que isso ia acontecer.
E Jesus diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Irmãos, nós somos surpreendidos aqui com Jesus elogiando esse aspecto da vida desses homens, da conduta desses homens. Como eu disse há pouco, aos nossos olhos, isso aqui, num primeiro momento, parece até uma ironia. Parece algo que o Senhor Jesus está ironizando. Mas, na verdade, nós estamos diante de mais uma mensagem da Páscoa. Mais uma gloriosa mensagem da Páscoa. Apesar da inconstância desses homens como nós, apesar, muitas vezes, da negligência desses homens, da fragilidade, dessa estranha vulnerabilidade desses homens, Jesus sabia que aqueles improváveis discípulos, depois que eles compreendessem que o seu mestre, que o Senhor Jesus, ao ir para a cruz e morrer, não estava perdendo a luta, mas estava nos garantindo a vitória. Nos garantindo a vitória sobre o pecado e a eternidade e a morte eterna. Eles estariam entendendo que aquele momento ali representava a oferta de Deus pelo nosso pecado. Assim que eles entendessem este momento, eles seriam os homens que dariam continuidade à expansão do Evangelho. Até hoje, o trabalho que eles iniciaram, nós continuamos aqui, propagando que aqueles instáveis homens, assustados, apavorados, mas ali com Cristo, iniciaram e o Senhor Jesus não desistiu deles. O fato é que, entre momentos de negligências e incertezas, talvez não da maneira como nós julgamos a ideal, eles realmente permaneceram com o Senhor Jesus em suas provações. Jesus sabia disso tudo. É por isso que é tão bom lembrar que Jesus é o mesmo. Porque o Senhor Jesus olha para as nossas muitas limitações, para as nossas muitas instabilidades, medos, fraquezas, depois de tantas provas de amor, depois de tantas provas da sua presença, da sua providência, da grandeza da salvação que recebemos, sem nenhum mérito, nos vemos hoje inseridos no ambiente da graça salvadora de Deus e soberana que nos alcançou, sem que tivéssemos mérito algum, com tantas evidências do amor e da santidade, da justiça de Deus sobre nós, ainda assim somos instáveis, frágeis, inconstantes, mas como lá, no caso dos discípulos, com as características semelhantes às nossas, o Senhor Jesus disse que vocês têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Irmãos, estejamos certos de que Jesus não ignora o nosso pecado, muito pelo contrário. Foi por causa do nosso pecado, por não ignorar o nosso pecado, que foi necessário que ele fosse para a cruz e morresse por nós, exatamente porque ele não ignora o nosso pecado. Mas, por outro lado, ele também está atento ao nosso pequeno amor. Ele está atento à nossa fé frágil. Ele está atento aos nossos momentos de instabilidade. E se interessa profundamente por nós. Irmãos, nunca qualquer outro senhor teve servos tão frágeis quanto os crentes têm sido para o Senhor Jesus. Por outro lado, nenhum servo teve um Senhor tão paciente e amável quanto o Senhor Jesus Cristo tem sido e é para nós. Com certeza nós, lamentavelmente, não o amaremos como ele deve ser amado. Em diversas situações, nós ficamos muito aquém do que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, deseja.
a gente fale em coisas básicas, a gente fale em conhecimento dele, pela sua palavra, pela palavra de Deus revelada. Temos o Espírito Santo, somos iluminados pelo Espírito para conhecer, compreender e aplicar as verdades que Deus mesmo decidiu que nós teríamos dele para nós. Somos fracos, falhos nisso. Somos fracos, falhos na coragem. Coragem de testemunhar de Cristo a tempo e fora de tempo. Nos acovardamos por oportunidades que julgamos que podemos ter no mundo, com uma pessoa, com uma situação, com uma circunstância. Nos acovardamos no testemunho fiel do Evangelho, porque temos medo de perder o emprego, temos medo de não sermos bem aceitos ou coisas assim. Temos medo simplesmente só do nosso orgulho da pessoa se desfazer de nós, porque nós dizemos que somos de Cristo Jesus e o seu problema é pecado e você precisa de Jesus. O meu problema também é pecado, mas Cristo já morreu por mim e eu creio nisso. Esta mensagem, é isso que o homem precisa ouvir. Nos acovardamos, nos falta coragem. Fracassamos no que diz respeito a uma fé atuante. Nós perdemos a paciência com Deus, irmãos. Que coisa louca! Isso é um absurdo. Nós constantemente perdemos a paciência com Deus. Só está demorando muito, vou fazer alguma coisa, não está dando para esperar. Não fazemos isso de vez em quando? Coisa louca. Como nós fracassamos. Mas uma coisa a gente precisa insistentemente fazer. A gente precisa amar o Senhor Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Mesmo com tudo isso de limitações reais que nós sabemos que temos. O Senhor espera que nós o amemos assim. Amém? O fato é que não deve importar para nós o que as pessoas vão falar, o que as pessoas fazem, o que as pessoas pensam. Nós precisamos permanecer apegados, mesmo que seja a nossa pequena fé. Apegados, mesmo que seja ao nosso pequeno conhecimento. Agarrados, mesmo que seja a nossa frágil coragem. Agarrados firmemente, com o coração decidido a receber este favor de Deus por nós quando deu o seu Cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Irmãos, feliz é aquele que pode dizer como Pedro. Certamente ali em João capítulo 21, no verso 15, envergonhado com o Senhor Jesus dizendo: Pedro, tu me amas? Tem certeza? Aí Pedrão dizia: amo, Senhor, eu amo. Pedro, vem cá, tu me amas mesmo? E Pedro já não sabia mais onde botar cara. Aí ele responde no verso 15, depois no 17, depois no 19. Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmãos, é desse jeito aqui que a gente tem que se apresentar diante de Cristo. Mesmo com todas as fraquezas que o Senhor Jesus via em cada um dos seus discípulos, mesmo confrontado pelo Senhor Jesus em cada uma das nossas debilidades, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, que eu não vou abrir mão do Senhor. Irmãos, essa é mais uma gloriosa mensagem da Páscoa. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe. O nosso Senhor Jesus Cristo não ignora os nossos pecados, mas também está completamente atento à nossa frágil fé e disposto a fortalecê-la mediante a obra do seu Espírito através de nossas vidas. Por último, nós vemos aqui nesse texto a promessa que Jesus faz aos seus frágeis discípulos. Versos 29 e 30. Dizem assim, vamos ler juntos? Eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Irmãos, estamos diante do legado final que Jesus promete aos seus frágeis discípulos. Jesus sabia que
em poucas horas seu ministério terreno, ali com seus irmãos em Cristo, seus discípulos, irmãos em Cristo do próprio Cristo, né? Com seus irmãos e discípulos. Irmãos, talvez nós não possamos compreender o pleno significado do que está escrito aqui. Só quando estivermos desfrutando plenamente dessas verdades espirituais que a gente tenha toda a compreensão do que está sendo dito aqui. Porém, para nós agora, como para aqueles discípulos naquele momento, é mais do que suficiente saber que Jesus prometeu recompensas que excedem em muito a qualquer coisa que eu possa produzir para o Senhor por toda uma existência, que eu vivo há 1500 anos. O que me é dado por Jesus, o legado que é dado, aqueles que reconhecem Jesus como o Cordeiro de Deus, como a Páscoa de Deus, por nós, recebe o legado da eternidade com o Senhor nos céus, na condição de habitantes e moradores e participantes do seu reino, sentados à sua mesa. E ainda temos o acréscimo de que ainda os 12, em particular, estarão nos tronos, sentados nos tronos, julgando as tribos de Israel no contexto lá no período milenar. Mas a realidade de estarmos no reino do Senhor, essa recompensa celestial, esse legado da eternidade, é dado exatamente para esse frágil rebanho. Jesus assegurou lá para os 11, como para cada um de nós, que nós teríamos no porvir a recompensa da eternidade com o Rei dos Reis. Amém? É contraditório. A recompensa dos frágeis, a recompensa dos inconstantes, a recompensa dos com pouca coragem, mas daqueles também que, como Pedro, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Hoje nós vimos então, bati meu recorde hoje, ó. Tá vendo? Então vou pregar mais. Hoje nós vimos mais alguns elementos que compõem a mensagem da Páscoa. Semana que vem continuaremos. Mas nós vimos hoje que nessa mensagem da Páscoa, esse sacrifício de Deus, esse momento onde Deus entrega o seu Cordeiro, o seu Filho, continua revelando grandemente a santidade de Jesus e a fragilidade do homem. A necessidade de uma providência soberana e divina de Deus para com o homem, caso contrário, o homem jamais teria perdão de pecados e vida eterna. Então, ao mesmo tempo que o sacrifício de Deus demonstra o amor de Deus por pecadores, revela o coração frágil daqueles que são o alvo deste inexplicável amor. Enquanto houver, irmãos, qualquer tipo de disputa por posição espiritual, seja aquela mais discreta, como seja aquela mais descarada, que a gente sabe como isso funciona, lamentavelmente, enquanto isso acontece, é porque não houve a compreensão ainda da mensagem salvadora da Páscoa de Deus. Enquanto houver esse espírito de competição, como havia lá com os discípulos, que de fato não tinham compreendido ainda o que estava acontecendo ali, vai ter esse espírito de aquele é melhor do que eu, será que ele está assim, aquilo? Não jogue fora as oportunidades que Deus te dá de adorá-lo, com pensamentos inúteis, impróprios, para um momento tão rico de adoração, porque ninguém sabe aqui se nós daqui a pouco já não estaremos desfrutando das recompensas que estão guardadas para aqueles que o amam. Ninguém sabe se hoje é o nosso último culto. Então que tua cabeça esteja só aqui agora. A mensagem da Páscoa também nos conduz ao privilégio de servir com alegria ao Senhor.
O Senhor Jesus disse no final do verso 27, eu estou entre vocês como quem serve. Irmãos, eu só vou ter essa compreensão, o entendimento dessa humilde e alegre prontidão para servir se eu não estou competindo com ninguém. Enquanto eu estiver fazendo qualquer coisa na Igreja de Cristo, pensando que eu vou estar sendo melhor do que o outro, fazendo alguma coisa porque eu vou ser visto ou notado, você não entendeu nada ainda da tua posição como alguém que não tem mérito algum na obra salvadora de Deus em Cristo Jesus. Você não entendeu ainda. Finalmente, a mensagem da Páscoa nos faz reconhecer o quanto nosso Senhor Jesus Cristo é rico em graça, rico em misericórdia por aqueles que Ele veio salvar. Olhar para esses homens lá atrás no meu TCC do bacharelado, eu fiz exatamente sobre esse tema, o perfil dos discípulos de Cristo. Homens improváveis que o Senhor chamou, mas que criam em Jesus com todas as debilidades, mas homens instáveis, tremendamente instáveis. Aí eu olho para mim hoje nós temos a revelação inteira, temos toda a palavra de Deus. Aqueles homens estavam ali com o Antigo Testamento, com toda uma tradição judaica nas costas, toda uma religiosidade, os ritos judaicos nas costas, mas diante das promessas se cumprindo, e alguns crendo, outros duvidando, outros meio a meio, um pouco sim, um pouco não, outros negando, outros enganando, outros traindo. Nós temos a revelação completa e somos capazes de fazer essas mesmas coisas. Quanta graça, quanta paciência, quanta misericórdia desse Deus tão amoroso que decidiu salvar pecadores, entre os quais nós estávamos lá. O fato é que mesmo diante dos nossos fracassos, o Senhor, Ele enxerga a nossa frágil fé. Ele tem alegria nelas, ou nela. O Senhor enxerga a nossa frágil coragem e nos renova o vigor através da sua presença, das suas promessas. E ainda promete àqueles frágeis que estão com Ele, dizendo, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Aqueles que passam sua vida cristã assim, nas instabilidades de Pedro, talvez. Senhor, Tu sabes que eu te amo. O Senhor ainda promete a eternidade dos céus para aqueles que assim permanecem. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, muitíssimo obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de perceber a mensagem da Páscoa com tantos princípios, com tanta aplicação, com tanto propósito, ó Deus. Essa banalização que se faz desse momento tão especial da vida, da existência da Tua Igreja, quando a Páscoa é trocada por lembranças tão menos importantes. Quanto devemos, ó Pai, ter uma grande reverência, um grande reconhecimento neste momento tão poderoso onde o Senhor mandou o Teu Cordeiro, Cristo Jesus, morrer pelos nossos pecados, esses frágeis servos. Ó Deus, muito obrigado, porque ainda na nossa fragilidade, o Senhor tão pacientemente, ó Pai, nos encontra. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós e nos ajuda a sermos servos fiéis, que Te amam, que repetidamente insistem, Senhor Jesus, Tu sabes que eu Te amo. Que a gente viva, ó Pai, uma vida correspondente a esta declaração. Nos ajuda a crescer, a amadurecer na fé, na coragem, no temor, ó Deus, ao Senhor todo dia. Nos ajuda, ó Deus, a nos aproximar de Ti pela Tua palavra, pela oração, pelo testemunho, ó Pai, a tantos perdidos ao nosso redor.
Ó Deus querido, muito obrigado por tão grande salvação que recebemos e por essa recompensa tão especial, tão imerecida, mas a recompensa que é dada àqueles que creem em Ti como Salvador, são as recompensas do céu, o Teu reino. Muito obrigado por este legado para aqueles que Te amam. Assim eu Te agradeço, ó Pai, Te peço pela vida de cada um aqui, se não havia uma compreensão ainda do que significa a Páscoa do Senhor, o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, e alguém que não entendia isso, mas agora está entendendo. Alguém que esteja entendendo que é pecador, ó Deus, e Cristo veio para morrer na cruz pelo nosso pecado, porque não temos o que fazer para resolver o nosso problema de pecado. Mas Deus resolveu o nosso problema de pecado, mandando Jesus, o seu Cordeiro, morrer na cruz pelo nosso pecado, nos libertando da escravidão e do medo do pecado, e nos dando alegria e segurança da eternidade com o Senhor. Se há alguém que compreendeu isso agora, ó Pai, eu peço em nome de Jesus que haja salvação. Muito obrigado, Pai querido, por este culto que o Senhor nos permitiu prestar ao Senhor. Aceita a nossa adoração. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos foi ministrada. Leva-nos em paz para os nossos lares, Pai querido. Dá-nos uma semana em tudo dirigida, guardada pelo Senhor. Assim eu Te peço, Pai, muito agradecido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e podem sentar.